Muito bem, meus amigos, iniciando então mais um dos nossos estudos. Nós estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, Psicografia do Chico. Nós vamos para o capítulo número 6, Num Lar Cristão. Vamos então aqui contextualizar o nosso estudo, relembrarmos aqui, né, onde nós paramos e tudo mais. Bom, nós vimos então que irmão Clarencio, André Luiz e outros companheiros, né, se encontravam então estudando aquele nosso caso, onde nós tínhamos Zulmira e Odila, mãe de Júlio. Tivemos também, deixa eu ver aqui as nossas personagens, só um instantinho. Tivemos também Eulália e Hilário, que eram mais dois companheiros de André Luiz, né, para estudarem esse caso que nós aqui apresentamos. Tivemos aqui também, deixa eu ver aqui, bom dia, Angelina. Tivemos aqui também o nosso caso da... Aqui eu não estou conseguindo encontrar o nome da nossa principal personagem que dirigia aqui as preces. Só um instantinho que eu já encontro. Bom dia, dona Miriam. Não, o nome da jovem que recebia assistência aqui. Eu acabei passando, prestei mais atenção aqui no trecho em que nós estávamos do que necessariamente no nome da... Evelina, obrigado, Flávio. Isso, então Evelina era ali a jovem que fazia parte daquele grupo, né, orientado por irmão Clarencio. Através desse trabalho ela então reencarnou, e aí então nós temos esse grupo: Aurélio, casado com Zulmira. Do primeiro casamento, Odila, desencarnada, tiveram 2 filhos, Evelina e também Júlio. E aí então o que nós vimos nos nossos últimos encontros foi então esse estudo, né, principalmente dessa parte voltada entre Zulmira e Odila, por causa daquele problema, né, por causa daquela grave consequência da desencarnação de Júlio, né, por negligência, até por intenção também. Eles então acompanharam em desdobramento Zulmira sendo assediada por Odila até a praia, né, onde lá elas iriam para aquele local onde Júlio desencarnou, já que o garoto desencarnou como afogado. E enquanto chegavam naquele local, né, chegaram antecipadamente, aí nós tivemos então algumas observações importantes, né, para o nosso estudo aqui do capítulo número 5, valiosos apontamentos. Então tem um trecho aqui para nós que o irmão Clarencio traz para André Luiz. Ele diz assim, né, que o oceano é miraculoso reservatório de forças. Até aqui muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Qual acontece na montanha arborizada, a atmosfera marinha permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio sem mácula, casado às emanações do planeta, converte-se em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Então não é à toa, né, que nós, conforme já vimos, né, bom dia, Marião, conforme já vimos, né, estar em contato com a natureza sempre é algo muito positivo para nós encarnados, né. Inicialmente nós entendemos muito mais do lado psicológico do que do lado energético, fluídico, que nós achamos a paisagem relaxante, o ambiente traz muita tranquilidade, mas nesse ambiente sutil nós somos então renovados nessas energias com a troca com a natureza. Então não é à toa que nós temos hoje muitas filosofias que falam para nós sobre a importância desses ambientes, a troca
de fluidos, de energias, que nós achamos algo um tanto quanto esotérico, um quanto tanto zen, né, dentro dessa ideia popular, né, mas na verdade os espíritos trazem para nós aqui esclarecimentos importantes, que tanto para encarnados como desencarnados, esse ambiente de extrema, esses ambientes, né, são de extremo valor. Então aqui contam o caso, né, de uma das irmãs ali que fazem parte do círculo pessoal de irmão Clarencio, que ela encarnada em desdobramento, ela ia até lá fazer essa renovação, né, de energias para ajudá-la no tratamento de câncer. E aqui foi colocado para nós que o caso dela não ia curar o câncer, mas ia prepará-la para a vida no plano espiritual, né? Aí depois aqui então foi desenvolvida essa ideia. Aqui então, logo após eles terem essa conversa sobre esses temas, chegaram então Zulmira e Odila, e ali então começou aquela grande perseguição, né, onde Odila ficava acusando Zulmira da culpa, Zulmira se martirizando cada vez mais também por causa da culpa. E aqui depois no final nós temos, né, deixa eu ver aqui. Tá. Odila, no entanto, perturbada e ensandecida, pôs-se-lhe no encalço, né, porque nesse caso a Zulmira voltou rapidamente para o corpo físico. Sentindo-lhe a aproximação, Zulmira rodou sobre os calcanhares e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam sem perdê-las de vista. Varando a casa incontinente, dando a ideia de que o corpo adormecido era poderoso magneto a atraí-la, Zulmira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueava em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faleciam-lhe as forças em colapso nervoso insopitável. A dispneia castigava-a com violência, enquanto as coronárias se mostravam entumecidas. Clarencio aproximou-se e aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se-lhe o coração, vagarosamente o campo circulatório, acalmou-se-lhe o coração. Vagarosamente, o campo circulatório tornou a feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer, clamando por socorro. Então esse aqui é o ponto onde nós paramos, e aqui então no capítulo número 6, num lar cristão. Vamos em frente. Propunhamos-nos a seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor das suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis, e solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para frente, mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Então, mais uma vez, como nós já vimos em textos anteriores, livros anteriores que nós já lemos, é fundamental, né, termos essa visão ampla de tudo aquilo que nos envolve, seja no círculo individual, seja no círculo familiar, num círculo coletivo e até mesmo no círculo planetário, onde nós começamos então a entender que as coisas não acontecem simplesmente a partir daquele momento e somente naquele momento, mas nós temos uma história pregressa, temos aquele momento em que os fatos se desenrolam no presente diante das nossas observações, e depois nós temos as consequências futuras. Então isso acontece para todas as situações. Ao vermos, por exemplo, um evento que acontece nos meios de comunicação envolvendo um determinado grupo, nós entendemos que aquele evento em si é apenas um fato que se desenrola no presente, mas temos uma história pregressa. Da mesma forma que nós vemos na televisão uma situação que acontece de proporções, por exemplo, de uma grande comunidade, vimos ali no caso, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial com os judeus, nós vimos a perseguição dos moradores, né, dos sírios, daqueles grupos terroristas, nós vemos outros grupos
que vão sofrendo ali nas questões sociais, nas questões políticas, até mesmo envolvendo guerras e tudo mais, nós então entendemos que aquela situação ela vem então se desenrolando há muito tempo. Não falando sobre aqueles que eram os antecessores, né, as gerações antecessoras daquele grupo, mas aquele próprio grupo sendo envolvido naquele evento. Porque a ideia que nós temos é, por causa de pessoas no passado, as coisas foram se desenrolando e as pessoas do presente acabam sofrendo. Entendendo e acrescentando também esse importante ingrediente que é a encarnação, a reencarnação, nós começamos então a perceber que esse mesmo grupo que sofre determinadas consequências acabaram no passado criando essa mesma situação. E também aquele grupo que colhe ali uma situação positiva, favorável, um ambiente mais feliz, também fizeram por merecer, e aquilo não veio por acaso. Bom dia, Osmar. Bom dia, Mami. Então aqui, nesse caso, Clarencio então propôs fazermos ali uma volta ao passado para começar então a fazer esse estudo sobre o caso de Zulmira. E mais uma vez, é importante sempre a gente guardar essa ideia para que a gente não faça uma análise passional, uma análise imediatista, para entendermos que tudo tem uma história que se desenvolve antes para chegar numa determinada situação, incluindo a nossa própria história. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra, entretanto ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola. Ser-nos-á interessante, para isso, uma visita ao pequeno Júlio, no domicílio espiritual em que estagia. Lembrando mais uma vez que Júlio, pela história que o irmão Clarencio contou, ele foi então suicida no passado e teve uma encarnação apenas para cumprir aquele período que faltava para a sua evolução. Então, disse para nós ali que assim que ele desencarnou, ele foi então atraído para um ambiente com o qual ele tinha afinidade. Nesse caso, então, já como um espírito equilibrado, né, saindo já daquela fase tão perturbadora que foi o suicídio na sua existência anterior, e aí então vamos conhecer qual o ambiente que esse espírito, resgatando a experiência do suicídio, se encontra no plano espiritual. Porque a gente sempre lembra, né, que quando nós vemos, estudando, por exemplo, Memórias de um Suicida, a ideia que a gente tem do plano espiritual é para onde o espírito vai logo após cometer o suicídio. Mas e aquele espírito que teve a oportunidade de resgatar-se daquela condição tão sofrida, já se encontrando em pleno equilíbrio no plano espiritual? Para onde ele foi? Vamos lá então. Será um prazer, clamei contente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário, encantado. O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade, a colaboração no bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. E aqui também vale, mais uma vez, mais uma consideração, que nós já conversamos também no estudo anterior. Que no caso, por exemplo, conhecendo a história, conhecendo o drama, é natural que André Luiz, Hilário e Eulália, né, que são espíritos que estão ali trabalhando, né, são espíritos comuns, com oportunidade de trabalho, para poderem aprender, para poder se desenvolver. E aí então eles vão para o plano num determinado local e vão ter contato com uma das personagens mais relevantes daquela história. Tanto que por causa da desencarnação de Júlio, houve então essa perseguição entre Odília e Zulmira. E é natural que quando eles cheguem, como se fosse encontrar uma celebridade. É a mesma coisa, né, se nós tivéssemos a oportunidade no plano espiritual de encontrar uma grande personagem da nossa história. O que nós perguntaríamos para ele? Seriam perguntas fúteis? Seriam perguntas apenas para satisfazer a nossa curiosidade? Ou seriam perguntas produtivas para um determinado objetivo? Então esse alerta trazido aqui para nós pelo irmão Clarencio é de extrema relevância, para observarmos que muitas vezes, dependendo da forma como as perguntas são feitas ou do seu conteúdo, acaba entrando num campo de extrema indiscrição.
provocando inclusive no espírito muito sofrimento, porque é mera curiosidade, fazendo com que ele revire, né, as histórias do passado, trazendo muitas dores, muitos desequilíbrios, principalmente na história que nós vemos aqui agora. Então é chamado a grande responsabilidade que eles têm, não de indagar por indagar, mas tentar colher informações relevantes e importantes para o trabalho. Pensou e aduziu. Sei que amanhã à noite Eulália deve acompanhar 2 de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora, asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerravam, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Na hora aprazada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. Deixou-nos o ministro numa casinha singela de remota região suburbana, depois de informar-nos. Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, e com ele se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto a 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. No recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado como se colocava à escuta. Dona Antonina colocou sobre a toalha muito alva 2 copos com água pura, tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente. Se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenina elevou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou: Você orou muito bem, minha filha. E, dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o Evangelho a um deles, convidando-o: Abra, Henrique. Vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18º das anotações do apóstolo Mateus. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? Demonstrando o vasto treinamento evangélico, a senhora replicou: somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, em nos ensinando a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos dos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, infligindo à professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam de si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou: E você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber água escura em um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também, em se tratando de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer as dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando: Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando-o inquieta, Dona Antonina acentuou: Por que tratas desse assunto com tamanha preocupação? Refiro-me ao papai, disse o menino algo triste. Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco, mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão de Deus, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo, é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações que, por ele ouvidas do céu, foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amoroso respeito, sejam eles quais forem.
A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos felizes e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado, todavia ainda ponderou. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressada as lágrimas que lhe caíram, espontâneas, ante a evocação do filhinho e continuou. Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa: Mamãe, Marcos nos vê? Sim, minha filhinha, esclareceu Dona Antonina emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu aos pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos, e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Então aqui um capítulo pequeno, bom dia, Andréa. Um capítulo pequeno, mas bastante significativo. Primeiro, o que a gente pode colocar assim, tecnicamente, um modelo de evangelho, principalmente para as crianças, trazendo ali os ensinamentos numa linguagem bastante simples, numa linguagem bastante acessível e compreensível. E aí nós podemos estender para as crianças de espírito também, muitas vezes ali tendo dificuldade de assimilar esses ensinamentos. A importância do preparo para fazermos esse trabalho. Quanto mais nós estudarmos os ensinamentos do Evangelho, muito mais fácil também fica a sua interpretação. E aqui também, com relação ao conteúdo propriamente dito, nós tivemos ali então, primeiro os ensinamentos do perdão, e um ensinamento valioso, falando exatamente sobre, muitas vezes, a amargura que nós trazemos no coração, aquela toxina mental que fica nos perseguindo diante das imagens negativas que nós produzimos em nossas mentes, e isso fazendo com que nós também transfiramos para outras pessoas, para aquelas pessoas do nosso círculo pessoal, esse mesmo conteúdo, na verdade agravando muito mais aquilo que já se encontra grave, já que cada um traz dentro de si seus próprios dramas. E depois aqui uma aplicação direta do caso em que eles viviam, em que o pai, abandonando a família, a mãe com 4 filhos, e um deles acabou desencarnando por causa de uma pneumonia, analisando também de que modo que nós podemos perdoar aqueles que estão mais próximos de nós, dentro do nosso círculo íntimo. E como ela colocou para nós aqui, cada um traz dentro de si ali a sua própria história, suas próprias dificuldades, limitações. Isso deve ser perdoado, porque infelizmente é uma semente negativa que foi plantada e que terá que ser colhida. Mas o fato de alguém cometer um equívoco como esse não significa que todos nós não devamos seguir o nosso próprio caminho. Então esse ficou para nós aqui como um ensinamento importante também. E quando colocou para nós aqui sobre o honrai o vosso pai e a vossa mãe, que nós temos inclusive esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, mostra para nós que nós não devemos analisar o tipo de familiares que nós temos, ou os tipos de pais que nós temos, mas analisarmos principalmente a importância de nós estarmos aqui hoje encarnados graças ao trabalho que eles fizeram, seja um trabalho
responsável, irresponsável, planejado ou não planejado, dentro da visão material, da visão terrena. Mas o fato de estarmos aqui hoje é para nós a preciosa oportunidade que nós temos de construir aí a nossa felicidade, né? Então, todos esses ensinamentos foram transmitidos por essas crianças que acabam também vindo para nós como grande aprendizado. Então, um capítulo bastante pequeno, né? Bastante simples no sentido de breve, né? No seu conteúdo, mas bastante rico nos ensinamentos que transmitiu para nós. Jeff Sandoval, bom dia. No capítulo número 7, Consciência em Desequilíbrio. Vamos então aqui, lembrando então que André Luiz, Hilário, irmão Clarencio e Eulália, todos eles então iam conhecer um pouco da história de Júlio para que a gente pudesse entender o porquê desse conflito que aquela família vivia, ou que aquele grupo vivia. Eles foram então até aqui o plano físico para acompanhar a dona Antonina e também uma outra senhora que tinha ali vivido essa experiência dolorosa, né, da desencarnação de um filhinho numa condição de criança, e elas duas então iam em desdobramento até uma região do plano espiritual para conhecerem ou para reencontrarem-se, né, com esses espíritos. E como então essas duas crianças estavam no mesmo local, na mesma colônia onde Júlio se encontrava, então eles foram ajudar nesse trabalho de levar essas senhoras, né, essas mães, até essas crianças, e ali eles aproveitariam então para conhecer um pouco mais da história de Júlio. E vai ser interessante também porque nós vamos, claro, aproveitando, conhecendo também, né, um educandário, um desses tantos educandários do plano espiritual que trazem para nós aí os espíritos falando de locais onde as crianças se encontram após a desencarnação, né, porque nós vemos crianças desencarnando e a grande pergunta fica, né, para onde elas vão? Muito mais do que para onde elas vão, é como elas vão, quais são as atividades que elas realizam nessa condição. Vamos tentar aqui conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Capítulo número 7, Consciência em Desequilíbrio. Consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguíamos reparar o ancião desencarnado com mais atenção. Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto, dementado. Isso porque, né, só para a gente lembrar, que quando eles chegaram na casa de Dona Antonina para aguardar o momento em que ela ia adormecer, após o culto com os filhos, e ajudá-la no desdobramento para levá-la até o filhinho Marcos desencarnado, havia então um senhor, um espírito ali, próximo à casa, em silêncio, quieto ali, observando o que acontecia. E então essas características que ele apresentava, né? Conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado. Então um espírito que ainda sofria essa difícil influência que o corpo físico ou a vida física exerce sobre os espíritos que não conseguiram ainda se desprender dessa realidade, se adaptando ao mundo espiritual. Tentamos debalde uma aproximação. Não nos via. Lembrei a meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhes o interesse. Então aqui, né, eles fizeram de conta, entre aspas, que tinham acabado de chegar, apesar deles estarem ali, mas num campo vibracional mais elevado do que esse espírito. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: "São oficiais ou praças? Estão pró ou contra?" Aquele olhar engazeado era efetivamente o de um louco. Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto. E antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando: "Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como esse entre fraca mulher e 3 crianças.
Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando quase, continuou: tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com o novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do Marechal requisitar-me para seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu: ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola Ibahuri, como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou. Por que teria eu de seguir para Fecho dos Morros? O intento de me prejudicarem era evidente. Sem dúvida fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar. Além de assaltar-me os direitos de enfermeiro do quartel-general, desviar a atenção de Lola. A formosa Ibahuri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiava a pérfida mulher. Aqui, antes da gente continuar, da mesma forma que André Luiz e Hilário, né, ficaram surpresos com esse desabafo, né, contando uma história com nomes, locais, situação e tudo mais, né, nós aqui também, leitores, também ficamos da mesma forma. Um espírito que do nada acabou, como foi colocado aqui em cima, né, assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas. Afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Então ele começou a reviver a própria história, né, dentro da sua mente, dentro da sua realidade, e aqueles que estavam fora ficaram completamente alheios. É como se nós chegássemos e víssemos uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, ou uma pessoa num hospital, num manicômio, contando histórias do seu passado, e não apenas contando essa história, mas revivendo as suas emoções, as suas lembranças dolorosas, ou até mesmo lembranças felizes, mas de um modo desequilibrado, fugindo da realidade que ele vivia naquele momento. Então, muitos desses espíritos, né, o que nós vemos aqui agora, então, não é simplesmente um caso de um espírito que desencarnado tem essas lembranças. Isso acontece também aqui entre nós encarnados. Quando nós saímos, então, da realidade e vivemos uma realidade paralela, mais ou menos como se fosse a esquizofrenia, né, uma das patologias que nós temos hoje, em que nós encontramos pessoas que vivem realidades paralelas, com lembranças, com delírios, ou até mesmo com eventos reais que viveram no seu passado. Então ele começou aqui a despejar essa história com todos os fatos, com todos os detalhes, enquanto André Luiz e Hilário ficavam apenas acompanhando a história, né? Então nós vemos aqui também a presença desse espírito que trazia essa perturbação dentro daquele lar, e assim acontece também em muitos lares em que, quando os encarnados, em sintonia mental, né, de acordo com os valores, de acordo com as intenções e ideias que cultivam, entram em sintonia com esses espíritos, acabando ali então agravando a sua própria condição. O espírito não tem a intenção de provocar essa perturbação, mas acaba provocando pela sintonia que os moradores daquele local acabam encontrando. Nós temos uma história contada num dos livros de Manuel Filomeno de Miranda. Eu não me recordo agora o livro, se é o livro Bastidores da Obsessão, não me lembro. Mas nesse livro, um grupo de espíritos, né, para provocar a obsessão num determinado lar, colocaram então, já contei para vocês essa história, colocaram ali junto daquela família
de plantão, ficava ali o tempo todo uma jovem suicida. E o papel dela era simplesmente ficar naquele local. É como se a vibração dela, como não, né? A vibração dela então se irradiando pela casa, acabava então pegando, né, aquelas mentes desprevenidas. E geralmente, como nós todos somos desprevenidos, é muito natural que nós então entremos nessa sintonia. Porque se nós mantemos um padrão instável, sempre ali preocupado, sempre ali com aquele pensamento crítico, aquele pensamento negativo, nós buscamos aquela sintonia. Então é muito mais fácil esse pensamento destrutivo, depressivo dessa jovem puxar a atenção de todos os moradores do que eles estarem constantemente com um pensamento elevado para repelir a presença dela. Exatamente porque, como Jesus lembra no Evangelho, vigiai e orai, é exatamente isso que significa. Porque quando nós falamos nessa passagem, a nossa preocupação é com situações do nosso dia a dia que nos provocam, né, emoções, nos provocam ideias negativas, né, mas nós não pensamos naquilo que é do universo mais sutil, do ambiente mais sutil. Que nós estamos constantemente sendo, na verdade, puxados para baixo pela grande concentração de vibrações negativas em torno de nós, enquanto os espíritos amigos procuram então elevar as nossas ideias. Mas nós temos uma tendência, exatamente pela nossa ainda fragilidade, pela nossa imaturidade moral, sermos muito mais puxados para baixo do que para cima. E na verdade, né, como diz o ditado popular, para baixo todo santo ajuda, né? Então, na verdade, para baixo, né, toda a queda fica muito mais fácil para nós. Então, nesse caso aqui, esse lar, por exemplo, que nós encontramos de Dona Antonina, temos ali a senhora com os filhos, com aquele pensamento elevado, com aquela motivação toda. E nós encontramos um dos filhos dela, o Haroldo, né, que parece ser o filho mais velho, né, pelo questionamento que ele faz, que se não tivesse a mãe para manter os filhos fortalecidos, equilibrados, seria muito natural que eles simplesmente entrassem em vibração com esse espírito que ali se encontra. Não sabemos ainda, não chegamos nesse ponto, se esse espírito tem alguma ligação com essa família. Mas a sua simples presença é muito natural que ele atraia para si essas outras mentes mais frágeis. Enquanto que para a gente poder repelir, há a necessidade daquele esforço constante de subir aquela ladeira. Ou nadar contra a corrente, vamos dizer assim, né? Porque a corrente está puxando para trás. E nós estamos ali constantemente dando braçadas para tentar ir rio acima. E essas braçadas representam exatamente a manutenção dos nossos valores mais elevados, a nossa determinação em seguir esses preceitos que nós estudamos nos nossos livros filosóficos. Fugirmos daquela corrente negativa que tendenciosamente, né, nos levam sempre para esse desequilíbrio, né? Pois é, e o detalhe, né, André, é não parar de remar. Esse é o grande esforço. Só que para nós é sempre muito cansativo. Chega uma hora que a gente diz assim, não aguento mais. Cansei, vou deixar a coisa levar. Deixa a vida me levar. E a gente sabe para onde vai. Então é importante lembrar, só contextualizar isso, que essa presença constante desses pensamentos inferiores em torno de nós e a facilidade com que nós temos de buscar essas sintonias. Porque se nós tivéssemos um espírito elevado e um espírito inferior, a nossa tendência é buscar esse pensamento inferior. Porque nós não precisamos fazer nada. Naturalmente nós somos levados por essa corrente em direção a essa vibração. Agora, para buscarmos o espírito elevado, nós temos então que fazer aquele esforço contínuo, aquela vigilância constante da nossa mente e dos nossos pensamentos. Então vamos lá, conhecendo um pouco mais da história desse espírito. Então ele diz assim para nós aqui, né, que nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha, por mim confiada à pérfida mulher? Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos.
quis vingar-me de imediato, espetando-o com meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar a serviço no rumo de Italguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. Assim fiz. Aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo, e sorrindo envenenei-o. Creio, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era impudente, libertino, cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em alta voz. Oh, para mim estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família, devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico, sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despendi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o inferno dentro de mim. A princípio procurei o sepulcro na esperança de soerguer meus restos, e escondendo-me neles, esquecer. Compreendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado. Fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças buscando autoridades que me socorram. Depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, continuou. Ó senhores, por quem são? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com esse monstro a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse, pelo menos, por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais? Sentindo que algo nos caberia dizer à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitivas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai, e buscando penetrar o labirinto de suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei. A que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu. Recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. O príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Perguntei, reavivando-lhe a memória. O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão infiel. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se-lhe na garganta. Esbugalharam-se-lhe os olhos, e como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou a queixar-se desesperado. Ah, não posso continuar. Novamente ele, a crescer dentro de mim. Observa-me como asco
com asco, e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, tenho fé. Comovidamente, acerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vidas de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? Sim, sim. E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? O infortunado centralizou em mim o olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à igreja do Rosário, recordando como sempre a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra, e tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, que me pareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu, informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. E exibindo um gesto de profundo abatimento, acrescentou: mas até agora não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeçam-se de mim, gritou o infeliz. De coração intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e seu erguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Simpática e humilde, após cumprimentarmos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimo-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam. Mais experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança, e inquiriu: que procura, meu irmão? Venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros de minha família, só ela me oferece asilo na oração. E porque reiniciasse as referências lamuriosas, o ministro colocou a destra sobre a cabeça de nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquirição, e em seguida informou: temos aqui o nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, e hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu quando integrava as forças brasileiras acampada em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades na teia das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade caputino. O Conde Dan, com luzida oficialidade de seu quartel-general, está presente. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote, no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo, que pronuncia brilhante e inspirada locução para os convidados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado em Itaúguá, enfermeiro em serviços especiais. É José Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com seus 30 anos bem feitos. Partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer da aventura. Pires, o irmão que observamos, inconformado com os favores da criatura amada para com o patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação
e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves para a refeição mais íntima, e juntos comentam entusiásticos as noitadas do rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda. Esteves entrosa-se com as impressões de Leonardo, confia nele e conversa loquaz, até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. As tropas deveriam seguir rumo ao Paraguari, e o caso é encerrado sem maior investigação. Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna valentudinário. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência, para centralizar-se apenas nesse. Aqui a gente vê um caso de autoobsessão, né? José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta, mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinato que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que o seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Então aqui mais uma história que nós acompanhamos. Também um caso aqui de autoobsessão e também um espírito que se aproxima de membros da família. Nós vimos aqui que nesse caso existe uma ligação aqui entre esse senhor e a dona Antonina, que ele buscava então ajuda. É aquela história do espírito que não sabe o que fazer da vida, né, no plano espiritual, muito ligado ainda à vida física, e ele então se aproxima dos seus familiares. Vários são os casos em que situações assim acontecem. E geralmente, né, o espírito se torna um obsessor sem a intenção de trazer prejuízo, né? Ou seja, a ideia que ele tem de estar ali junto àquela família, ou muitas vezes a simples presença já exerce uma influência negativa junto àqueles de quem ele se aproxima, né? Aqui em cima, deixa eu ver, primeiro a Angelina colocou para nós, né, chegou no centro sábado uma senhora que pedia para tirar uma afilhada que desencarnou há 1 ano e desde então está na casa dela, né? Chaconete colocou também, né? E como saber que tem um espírito em nossa casa, né? Primeiro, o que a Angelina colocou, é muito comum, né, essa situação, né? Complementou aqui embaixo, né? A senhora pediu para retirar o ser porque está o tempo todo vendo, né? Por ser católica, está perturbada. Então, primeiro, a percepção que ela tem da presença desse espírito, reconhecendo o espírito, né? Então pedindo ajuda, né? Isabel, bom dia, né? Pedindo ajuda para resolver então essa dificuldade que elas enfrentam, né? E, então isso é mais comum do que imagina, né? Eu tive, por exemplo, durante mais de 1 ano também, uma prima minha cujo pai desencarnou e ela sentia, porque ela era médium, né? Talvez a faculdade mais ostensiva dela era exatamente ser sensitiva. E ela sentia essa perturbação. E no centro espírita que ela trabalhava, ela então percebia a presença, né, do pai, e aí então fizeram uma reunião de atendimento a espíritos sofredores, a desobsessão, e ali então o pai se manifestou, né, que se encontrava simplesmente junto à família porque ele não conseguia se desvincular. A Chaconete perguntou como saber que tem um espírito em nossa casa. Primeiro, os espíritos estão o tempo todo no nosso lado, onde quer que nós estejamos, né? Então, a presença de espíritos, isso é um fato que
não merece uma preocupação, porque isso é muito comum, né? Até me recordo, né, que Raul Teixeira contava uma história engraçada. Ele se encontrou com uma senhora que era médium, não era espírita, mas ela era essa médium que fazia atendimentos, consultas e tudo mais, né? E aí então ela olhou para ele e disse assim: eu estou vendo um espírito do seu lado. E ele falou: só um? Mas eu tenho tantos, né? Então, na verdade, nós temos o tempo todo, né? O detalhe, Chaconete, quando a gente fala sobre a presença desses espíritos, são aqueles que trazem para nós prejuízos, né? Porque de acordo com as companhias que nós temos aqui no mundo físico, elas são criadas, né, ou elas se aproximam de nós de acordo com a afinidade que tem com os nossos valores, com o nosso modo de viver. Então são os nossos hábitos, são as nossas ideias que fazem com que esses espíritos compartilhem conosco também as suas, né, e absorvam aquelas que nós emitimos. O detalhe é que aqueles espíritos mais perturbados, né, ou aquelas afinidades mais negativas que nós criamos, né, trazem para nós um prejuízo, e esse prejuízo depois se resulta, né, em muitas vezes doenças mentais, doenças emocionais, perturbações, desequilíbrios, enfim, várias situações que vão surgindo na nossa vida como consequência dessas influências. Então, saber se tem espírito em nossa casa tem o tempo todo. A pergunta é: quem são eles? Por que estão ali? Que tipo de relação nós temos com esses espíritos? O Flávio colocou, né, para começar, temos os espíritos encarnados, né, que já não bastam esses, né, Flávio, que já são um grande problema, né? Então, na verdade, assim, sempre pensemos que temos espíritos ao nosso lado. Quem são essas companhias? Então, a nossa vida social aqui no nosso mundo físico faz com que nós tenhamos pessoas próximas a nós o tempo todo. São os nossos amigos, são os nossos familiares, são aquelas pessoas que compartilham conosco, né, as atividades que nós fazemos, seja num trabalho, seja num centro espírita, seja num ambiente acadêmico, num ambiente social qualquer. Essas mesmas companhias que nós criamos são aquelas que fazem parte dos nossos, né, do nosso modo de viver, das vibrações que nós emitimos. Então, o jeito que eu sou faz com que eu atraia para próximo de mim pessoas que se tornam minhas colegas, minhas amigas, ou até mesmo minhas inimigas. Então, se as companhias que eu tenho não são companhias agradáveis, e a gente pode começar pelos encarnados, né? Se os meus amigos encarnados não são lá aquelas coisas, imaginemos os desencarnados que agem nos bastidores, agem de uma forma que eu não percebo claramente. Então nós temos sempre que fazer com que a nossa vida seja sempre uma vida proveitosa, uma vida muito produtiva, uma vida moralizada, né? As ideias que eu emito para as pessoas próximas de mim, que sejam ideias sempre construtivas, que aí então isso reflete naturalmente no plano espiritual. Então, nesse caso que nós vimos aqui, né, muitas vezes a presença desses espíritos e a sintonia que nós criamos com eles trazem para nós resultados negativos que se refletem através de doenças e desequilíbrios. Aí, nesse caso, nós temos aqueles, por exemplo, que não acreditam nessa presença espiritual, vão em psiquiatras, vão em psicólogos, né? E aqueles que têm uma ideia do mundo espiritual vão então ali a igrejas, vão a centros espíritas, né? Não necessariamente rotulando o espírito como sendo ali uma personalidade, mas muitas vezes até chamando ali de tem um encosto na minha casa, tem ali uma coisa ruim na minha casa. Cada um vai dando nome de acordo com as ideias, né, que desenvolvem a partir da crença que tem. Né? Se é um espírito, já vai falar assim: tem um obsessor na minha casa. E ali é um espírito que simplesmente foi atraído por mim. O Flávio colocou, né, como diz o ditado: me diga com quem andas, que direi quem és. E se tratando dos espíritos, podemos dizer, né, me diga como pensas, que direi com quem andas. Né? Então essa é a realidade que nós temos hoje. Seguindo em frente, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Bom, não vamos nem começar aqui o próximo capítulo, porque já temos aqui nessa deliciosa excursão que é o capítulo número 8. Mas vale a gente só trazer aqui algumas curiosidades, né, a respeito dessa história. Ribeiro, bom dia. Vai com Deus, André.
Boa consulta para você. Amanhã nós não teremos estudos, tá? Só para lembrar, amanhã é feriado aqui em São Paulo, dia 9 de julho de 2019, né? Então, não teremos estudos. Na quarta-feira estaremos por aqui de novo, tá bom? Então, só para a gente poder lembrar aqui alguns detalhes, né? Aqui nós falamos sobre uma situação vivida na época da Guerra do Paraguai, né? Aqui nós temos, inclusive, uma festa de campanha, né? No dia 11 de julho, olha, quase bateu, em 11 de julho, a gente está chegando aqui, hoje é 8 de julho, hein? Quase que a gente crava exatamente aqui a, deixa eu ver, 40, quase 50 anos depois exatos, a gente crava aqui a nossa data, né? Aqui 11 de julho de 69, nós estamos em 8 de julho de 2019, né? Quase que crava. 50 não, 60 anos, né? Mas enfim, deixa eu ver aqui. Não, 160 anos. A Guerra do Paraguai, ela foi um evento bastante negativo, né, na história do país, embora represente para nós aqui, traga para nós, né, imagens de grande heroísmo das nossas tropas, dos nossos militares, né. Então o Brasil entrando em guerra contra o Paraguai, né, juntando ali com o Uruguai e com a Argentina, nós tivemos o nosso Marechal Floriano Peixoto como sendo um dos nossos comandantes. E aí então Dom Pedro I tinha determinado, né, que capturasse, né, Solano Lopes, que era o comandante, que era o presidente ditador do Paraguai. E aí então, em fuga, os paraguaios vinham, né, crianças, jovens, mulheres, pessoas mutiladas, vinham em guerra contra as tropas aqui dessa aliança formada, né, dessa tríplice aliança. E aí então o Dom Pedro II, né, o Floriano Peixoto pediu demissão, né, ele não queria mais continuar com essa campanha, porque estava vendo ali que as mortes, né, inclusive ele trouxe uma expressão dizendo, né, que só faltam agora exterminar as crianças na barriga das mães, porque todos os paraguaios possíveis já estavam ali sendo executados, né, ou estavam sendo mortos durante essa guerra. Aí então o Conde Dan, né, que era ali o genro que foi mencionado aqui, né, genro de Dom Pedro II, assumiu esse comando, e aí então veio aquela grande carnificina, em que 80% dos homens, né, a partir de 19 anos foram mortos durante essa guerra, né? Então esse é um fato, né, que marcou a história do nosso país, a história também aqui da América do Sul. Mas o detalhe, né, que a história não conta, assim como nós tivemos na Guerra do Contestado, que aconteceu ali entre Paraná e Santa Catarina, e nós tivemos, né, aquele vídeo que falava sobre essa situação, nós tivemos alguns médiums da Umbanda que foram solicitados, né, pelo diretor desse documentário que contava a história da Guerra do Contestado, né. Ela foi mais ou menos aquilo que aconteceu em Canudos, lá no Nordeste, né, na Guerra de Canudos. E aí então esses médiums eles fizeram uma evocação e começaram a manifestar-se através desses médiums muitos dos participantes dessa Guerra do Contestado. Então eram militares, eram vítimas, eram comandantes dessas guerras todas, né, onde nós tínhamos ali as forças militares, civis, fazendeiros, os grupos religiosos, né, que estavam envolvidos ali em toda aquela história. E era impressionante, né, para quem não viu ainda, coloca Contestado lá no YouTube que vocês vão assistir a esse documentário. E muitos desses médiums tinham ali a oportunidade ou apresentaram, né, naquelas manifestações, os espíritos que vinham contar suas histórias. Era impressionante ver o grau de perturbação que eles ainda se encontravam, mesmo depois de todo esse período, quase 150 anos depois. Os espíritos traziam ainda as mesmas impressões, os mesmos medos, o mesmo sofrimento, que é o que nós vemos aqui nessa história. Guerra do Paraguai,
né? Mas vale a pena a gente assistir de novo, Angelina, porque sempre que a gente vai assistindo, principalmente depois de muitos estudos, a gente faz uma releitura, né, desse documentário. Então vale a pena estudar de novo. Então na Guerra do Paraguai aconteceu a mesma coisa. Diante da carnificina que aconteceu, tantas mortes, era aquele banho de sangue, tanta gente sofrendo, né? Inclusive foi da Guerra do Paraguai, exatamente, Flávio. Inclusive na Guerra do Paraguai que surgiu aquela expressão voluntários da pátria, né? Nós temos aqui em São Paulo e outras cidades avenidas com esses nomes, que eram esses voluntários que vinham, né, de todas as partes do país para poderem lutar nessa guerra. Né? Então eram homens que estavam ainda escravizados, eram homens livres que vinham para essa guerra e tudo mais. E de lá para cá, muitos espíritos permanecem ainda presos nessa mesma ideia, nessa mesma auto-obsessão de perseguição ou de sofrerem perseguições. Né? Então, como o Flávio colocou, ficam presos nesse loop, né, de vivendo e revivendo a mesma história. Então nós temos espíritos que vivem daquela época, olha só, mais de 1,5 séculos, ainda com essas imagens vivas na memória, sofrendo toda essa perturbação. E nesse caso que nós vimos aqui agora, desse senhor ali estar próximo à neta, Dona Antonina, se esse lar não tivesse ele vibracionalmente protegido, seria ele uma influência direta, trazendo todo aquele sofrimento que ele refletiria sobre aquelas pessoas. Então, assistindo a esse documentário da Guerra do Contestado, a gente vai fazer um paralelo daquilo que esse espírito está vivendo como reflexo da Guerra do Paraguai. Então assistam, se vocês tiverem oportunidade como lição de casa, aproveitando que a gente não vai ter estudo amanhã, assistam esse documentário então. Tá? Aí depois vocês vão tirar as conclusões, que são depoimentos de historiadores, são depoimentos de descendentes, né, que viveram naquela região ali da fronteira entre Paraná e Santa Catarina, e também depoimentos de muitos espíritos que através desses médiuns trouxeram ali, né, as suas impressões que guardavam daquele período. Então imagina se quando a gente acorda, né, sobressaltados, né, por causa de um pesadelo que a gente está vivendo, imagina um espírito vivendo durante 150 anos esse mesmo pesadelo. Isso é capaz de trazer uma perturbação para qualquer pessoa. E o tempo que esse espírito fica vivendo esse mesmo pesadelo contínuo, que nunca termina, vai ser o mesmo tempo, ou talvez muito mais, né? Exatamente, né, o Marion? Nessa guerra Guerras do Brasil, esse documentário que se encontra no Netflix, para quem quiser, é um documentário que tem vários episódios, né? O 4º episódio, se eu não me engano, fala sobre a Guerra do Paraguai. Então vai contar um pouco dessa história que vocês também podem acompanhar, ou mesmo no YouTube, colocando Guerra do Paraguai, vocês vão encontrar vários outros documentários que falam sobre ele. Né? Aliás, documentários até mais completos que essa Guerras do Brasil, né? Que são 25 minutos, meia hora mais ou menos. Vocês vão achar documentários de 2 horas, contando detalhes sobre essa guerra. Então, para nós que somos estudantes da doutrina espírita, vale a pena a gente assistir. Mesmo que a gente pense, né, nossa, é uma coisa terrível, eu não gosto de ver essas coisas, mas assistam por essa perspectiva, não daquilo que aconteceu fisicamente dos fatos históricos, mas imaginando a repercussão espiritual que tudo isso traz. Para nós, assim, é um aprendizado extremamente valioso, porque hoje nós encontramos ainda aqui no Brasil reflexos, por exemplo, de espíritos que viveram durante a escravidão, reflexos de espíritos que viveram durante revoluções que nós tivemos aqui no Brasil, reflexos de espíritos dessas guerras, como o caso da Guerra do Paraguai, e outros conflitos que nós tivemos aqui também, que até hoje, em centros espíritas, muitos desses espíritos se manifestam. Então a gente pode imaginar, né, nessa região, daquela região ali de fronteira com Mato Grosso do Sul, Paraguai, Paraná aqui embaixo, nesse local, a quantidade de espíritos que continuam ainda fixos naquela região, revivendo as suas histórias. Então vale a pena estudar dessa perspectiva, tá bom? Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, a gente vai encerrando aqui, mais uma vez, nós paramos aqui no capítulo número 7, vamos para o capítulo número 8, Deliciosa Excursão. Né? Já dá para deduzir aqui pelo título, que então eles já saíram da casa da Dona Antonina, com ela própria, em desdobramento, e mais aquela senhora também que foi trazida, e todos eles então irão para aquela colônia espiritual para visitar aquelas crianças, com o objetivo principal para o grupo de André Luiz,
de conhecer o espírito Júlio, aquele jovem então desencarnado, né? Marião colocou também, né, tem também no Netflix uma série Bolívar bem interessante sobre a Guerra da Libertação. Sempre vale a pena estudar esse material, porque assim como nós estudamos grandes momentos da humanidade, né, com solidariedade, muitas vezes momentos de catástrofes, muitas vezes momentos de guerra, cada situação dessa vai trazer para nós um estado moral e uma condição espiritual daqueles que estavam envolvidos. Então, como estudantes, todo esse material para nós é de extremo valor, porque a gente traz para a nossa realidade